Boa noite. Um prazer e uma honra estar aqui como conferencista do RAIA. Obrigada, Mariaca, pelo convite. Obrigada a todos pela presença. Vou ler meu texto, que vai ser projetado em espanhol para aqueles que não entendem português. Estou sofrendo, como muitos outros, de falta de ar. Escrever hoje sobre os romances e relatos autobiográficos que tratam da ditadura é forçosamente rever e repensar o passado. Para aqueles que, como eu, têm mais de 60 anos, refletir sobre a ditadura é também fazer uma anamnese de nossas próprias vidas, cuja juventude transcorreu sob o tacão dos generais. Como afirma a escritora franco-canadense Regine Robin, o passado não é simplesmente uma memória constituída oficialmente pelas classes dominantes, manipulada por elas a fim de camuflar os malfeitos e embelezar as conquistas. O passado é também uma força que nos habita e estrutura involuntariamente, inconscientemente, o tecido com o qual somos feitos. Tratar da literatura sobre a ditadura convoca categorias de pensamento como o testemunho, o trauma, o exílio, a memória, o arquivo, enfim, a responsabilidade dos autores frente à história e aos seus leitores. Se toda literatura tem um teor testemunhal, como afirma o pesquisador brasileiro Seligman Silva, não há dúvida de que a literatura que tematiza os grandes desastres do século XX tem um forte caráter de testemunho. Dar testemunho, sendo ou não vítima direta do trauma da ditadura, significa dar corpo a narrativas singulares que reelaboram os resíduos memoriais de um passado que não passou de todo. George Agamben reflete sobre a etimologia da palavra testemunho no livro O que Resta de Auschwitz, lembrando que testes indica a testemunha que intervém como terceiro na disputa entre dois sujeitos. Supestes é aquele que viveu uma experiência sobre a qual pode testemunhar. E auctor seria a pessoa cujo testemunho pressupõe um fato ou palavra preexistente e cuja realidade deve ser certificada por ela. Na literatura não há testes propriamente, porque não se encena um tribunal em que o escritor seria chamado a depor como testemunha. Em grande parte dos relatos autobiográficos, o escritor é um supestes, pessoa que testemunha sua própria experiência. Ao fazê-lo, elabora, através da narrativa, o trauma da perseguição política, as sequelas das torturas e o sentimento de culpa diante dos companheiros que sucumbiram às torturas. Já em outros escritos literários, tais como os romances, trata-se de testemunho de um auctor, alguém que transmite a memória coletiva, ao mesmo tempo em que trabalha nos arquivos para dar testemunho do que existiu no passado. Os autores que escrevem nos dias de hoje foram afetados de maneira direta ou indireta pela ditadura, sendo, em sua maioria, pessoas nascidas nos anos 40 e 50. Nota-se, mesmo nos livros publicados entre 2010 e 2016, que poucos autores jovens abordaram a questão, como se ela estivesse longe demais, não fizesse parte de seu passado e não os afetasse.
O romancista brasileiro Ricardo Lísias, nascido em 75, acusa os escritores de sua geração de serem narcisistas e de compactuarem com os discursos das elites conservadoras, não contribuindo para elaborar o trauma da ditadura, diferentemente dos autores argentinos. Apesar de o lugar da literatura ser, em princípio, o da contestação do poder, no Brasil atual isso não ocorreria, segundo Lísias. O sucesso de romances sobre a violência urbana, que assombra as classes média e alta, seria outra face da ausência da punição dos culpados pelas atrocidades cometidas durante a ditadura. Lísias lembra justamente que os países que levaram seu aparelho repressivo à justiça tiveram seus índices de violência posteriormente diminuídos. A literatura da violência urbana seria, assim, a expressão de uma sociedade que não passou seu passado a limpo. Talvez eu pudesse dizer que essa elaboração vicária da violência urbana constitui uma faceta do processo de denegação de nosso passado ditatorial e, suma, de nossa amnésia. Embora critique seus contemporâneos, Lísias também não escreve romances que tematizem a ditadura. Ele também não menciona nenhum nome de escritor jovem que a aborde, mas há alguns que merecem destaque. Adriana Lisboa, nascida no Rio de Janeiro em 1970, e Guiomar de Gramont, nascida em Ouro Preto em 63, contam a história da guerrilha do Araguaia, respectivamente em Azul Corvo e Palavras Cruzadas. Tatiana Salem Levi, nascida em Portugal em 1979, narra a prisão, tortura e exílio da mãe da protagonista em A Chave de Casa. Julian Fuchs, ou Julian Fuchs, filho de argentinos exilados, nascido em São Paulo em 1981, é o autor de A Resistência, que aborda a ditadura argentina pelo viés da viagem, do exílio e da dupla identificação com os dois países. Paloma Vidal, nascida na Argentina em 75, que foi para o Brasil com 2 anos de idade, trata de exílios e memória em Mar Azul. Realmente, é um número reduzido, se comparado à quantidade de romances publicados. Bernardo Kucinski, em depoimento oral por ocasião do lançamento da tradução de seu livro Cá para o Francês, afirmou na Sorbonne que a literatura brasileira parece passar ao largo da temática. E, no entanto, a despeito do enorme trabalho realizado por historiadores e jornalistas, só a literatura é capaz de recriar o ambiente de terror vivido por personagens afetados diretamente pela arbitrariedade, pela tortura, pela humilhação, pois, como afirma Jacques Rancière, o real precisa ser ficcionado para ser pensado. Numerosos críticos e pensadores têm salientado tanto a necessidade quanto as possibilidades da ficção em recriar, através da imaginação e da liberdade composicional, não aquilo que realmente aconteceu, que é impossível, como já apontava Walter Benjamin no seu seminal texto sobre os conceitos da história, mas algo que possa evocar o que pensaram, sentiram ou sofreram os personagens. Nelly Richard, em artigo sobre a crítica da memória no Chile, no momento pós-ditadura, evoca a literatura e as artes como os únicos que são capazes de falar da memória da ditadura através das falhas, dos lapsos, dos não ditos, enfim, que pode transmitir relatos lacunares, truncados, sem pretender atingir uma totalidade nem uma síntese. Dar volume expressivo e realce significativo à simbólica fissurada da lembrança histórica, eu estou citando,
É, além disso, um modo de não deixar que a reconstrução do passado se esgote nas lógicas oficiais do documento e do monumento. O documento e o monumento são importantes porque atestam o acontecido e servem como referência, tanto para a memória coletiva quanto para a escrita da história. Contudo, essa escrita objetiva tende a homogeneizar, a fim de fixar uma versão da história, sem fissuras, ao passo que a literatura, pelo viés da subjetividade, mostra resíduos das experiências fraturadas pela violência do vivido. É por isso que a escrita do trauma é frequentemente uma escrita fragmentária e lacunar. Ainda segundo Richard, trata-se de uma questão ética e estética. O ato de recolher os fragmentos da memória dos sofrimentos do passado, evitando a recomposição forçada, realçando antes a desarmonia e o conflito. A ficção não é sinônimo de fantasia e de imaginação. Trata-se antes de uma estratégia ordenadora da linguagem, a fim de criar uma narrativa legível, compreensível. Jacques Rancière observa que a ficção definiu modelos de conexão entre a apresentação dos fatos e formas de inteligibilidade que tornam indefinida a fronteira entre razão dos fatos e razão da ficção, e que esses modos de conexão foram retomados pelos historiadores e analistas da realidade social. Assim, ele não vê uma fronteira radical entre história e literatura. Escrever história e escrever histórias pertencem a um mesmo regime de verdade. Bernardo Kucinski, autor de K, que trata do desaparecimento de sua irmã, Ana Rosa Kucinski da Silva, militante da ALN, que foi morta na Casa da Morte de Petrópolis, no Rio de Janeiro, escreve: tudo nesse livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Deixei que lembranças fluíssem diretamente da memória, na forma como lá estavam, há décadas soterradas, sem confrontá-las com pesquisas, sem tentar completá-las ou lapidá-las com registros da época. A ficção é parte intrínseca do ato de narrar, mas a fantasia só surge nas narrativas de teor testemunhal para exprimir as incongruências e as ironias do comportamento autoritário. Antônio Compagnon, partindo da desconfiança de Wittgenstein na capacidade explicativa dos sistemas filosóficos, salienta o valor da literatura cuja propriedade reside na captação do particular que reúne as crenças, as emoções, a imaginação e a ação, o que faz com que ela encerre um saber insubstituível, circunstanciado e não resumível sobre a natureza humana, um saber de singularidades. Assim, a literatura é o único meio de preservar e transmitir a experiência dos outros. Eu cito Compagnon. Aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos nossos. Por essas razões, a literatura, ao recriar o ambiente de tensão e de horror, provoca a identificação do leitor, suscita a emoção e a compreensão ao mesmo tempo. A literatura desconcerta e incomoda, mais que os discursos filosóficos, continua Compagnon. Ela, e eu cito, percorre regiões da experiência que os outros discursos negligenciam, mas que a ficção reconhece em seus detalhes. Em suma, podemos concluir que só a literatura é capaz de suscitar a figuração do outro, do diferente, aquele que não podemos conhecer se não sairmos de dentro de nós mesmos. Só através da literatura
podemos vislumbrar o outro que nos habita, porque a identidade só se perfaz no encontro com a alteridade, inclusive nossa própria alteridade. Nos últimos 50 anos, dos primeiros dias após o golpe militar de 1º de abril de 1964 até o presente, escritores têm produzido todo tipo de texto, mas sobretudo narrativas, de cunho ficcional ou não ficcional, sobre os desmandos da ditadura. Esse material pode ser também considerado como arquivo, pois ele dá conta do momento histórico difícil que o país viveu. A memória não perdura. A memória coletiva dura uma geração, como já afirmava Maurice Halbwachs, donde a necessidade do arquivo. Os que têm memória sobre a ditadura têm o dever ético de transmitir essa memória através da escrita, que ela pode tornar-se parte do arquivo. Como sublinham Vec e Dal Castanhet na apresentação do dossiê Literatura e Ditadura, da revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, falar sobre isso é um ato político, tendo em vista que a literatura, e eu cito, é um arquivo surpreendente que guarda, de maneira mais incisiva do que a historiografia, a memória ainda dolorida de um tempo áspero e impróprio. Um tempo em que uma barbárie antiga mostrou seu rosto dramaticamente moderno e capaz de impor o regime de horror.